Imagine uma cidade pequena, daquelas isoladas do mundo, silenciosa, cercada por montanhas imponentes e uma estrada antiga que quase ninguém usava. Durante décadas, a vida ali seguiu um ritmo previsível e reconfortante. Crianças brincando nas ruas de paralelepípedos, o comércio abrindo pontualmente às 8 da manhã, as janelas das casas se iluminando em tons amarelados ao anoitecer, era um retrato da tranquilidade, até que, numa única noite, tudo isso acabou. Na manhã seguinte, quando o carteiro, um senhor chamado Afonso, chegou para sua rota diária, ele sentiu um arrepio. Não havia ninguém nas ruas, nenhum som vindo das casas, nenhum cachorro latindo para o seu carrinho, apenas o assobio do vento, passando pelas árvores. O silêncio era tão denso que parecia ter peso. Preocupado, ele tentou bater em algumas portas. A primeira, a da Dona Elvira, estava destrancada. Ele entrou, chamando por ela, mas não houve resposta. A mesa da cozinha estava posta para o jantar da noite anterior. Os pratos, os talheres, os copos, tudo no lugar. Numa xícara, o resto de um café, já seco e rachado pelo tempo. Afonso correu para a casa ao lado. A mesma cena. Brinquedos espalhados pelo chão da sala, como se uma criança tivesse simplesmente parado de brincar no meio da diversão. Mas não havia crianças. Não havia pais. Não havia ninguém. A polícia foi chamada. O que eles encontraram? Ou melhor, o que eles não encontraram? Transformou um caso de pessoas desaparecidas no maior mistério do século. Não havia corpos, não havia um único sinal de luta ou violência. Não havia pegadas ou rastros de fuga. Era como se mais de 1000 pessoas tivessem simplesmente evaporado no ar. A investigação se aprofundou. Detetives e peritos federais chegaram, vasculhando cada centímetro da cidade. Mas a falta de provas era a prova mais assustadora. Não havia registros de uma evacuação oficial, nenhuma carta de despedida coletiva, nenhum pacto. As contas bancárias dos moradores estavam intocadas. Nenhum sismógrafo registrou tremores de terra. Nenhum satélite meteorológico captou qualquer anomalia climática naquela madrugada. Os carros permaneciam estacionados nas garagens e nas ruas, com as chaves na ignição. Os documentos de identidade, passaportes e certidões de nascimento estavam guardados nas gavetas. As camas estavam desarrumadas, como se as pessoas tivessem apenas se levantado. E o detalhe mais perturbador de todos: o grande relógio da torre da igreja. Seus ponteiros estavam congelados, marcando exatamente 2h17 da manhã. Todos os outros relógios elétricos da cidade, em casas, lojas e na prefeitura, também haviam parado no mesmo instante. 2h17. Como se o próprio tempo tivesse sido assassinado ali. Moradores de cidades vizinhas, a dezenas de quilômetros de distância, foram interrogados. Alguns fazendeiros relataram ter visto uma névoa densa e esverdeada pairando sobre as montanhas que cercavam a cidade naquela noite específica, algo que nunca tinham visto antes. Outros pescadores que estavam acordados de madrugada disseram ter ouvido um som grave e contínuo vindo daquela direção. Um ruído que não parecia com nada conhecido, uma vibração de baixa frequência que fazia o ar tremer. Mas sem provas concretas, tudo foi registrado como especulação. Com o passar dos anos, a cidade fantasma foi isolada. A vegetação começou a reclamar o que era seu. Cipós subiram pelas paredes das casas. A grama quebrou o asfalto das ruas. O silêncio, antes estranho, tornou-se permanente, uma característica do lugar. Hoje, a cidade se tornou uma lenda, uma atração proibida para exploradores urbanos e caçadores de mistérios. E quem se atreve a visitar o local relata sempre a mesma sensação desconfortável. A impressão de estar sendo observado, como se, por trás das janelas quebradas e das portas apodrecidas, olhos invisíveis acompanhassem cada passo. Como se a cidade não estivesse realmente vazia, mas sim, esperando por algo por alguém. Porque quando uma cidade inteira desaparece da noite para o dia, isso não é apenas um mistério. É uma ausência que grita em silêncio. E talvez a pergunta mais assustadora não seja para onde foram todas aquelas pessoas, mas, sim, o que quer que tenha acontecido naquela noite, às 2h17 da manhã. Foi um acidente
Uma anomalia da natureza ou foi um ensaio? Um aviso. Alguns mistérios deixam pistas para serem resolvidas. Outros deixam apenas ruínas para serem exploradas. E existem aqueles, os mais terríveis, que deixam apenas o silêncio. E o silêncio, às vezes, diz muito mais do que qualquer resposta que possamos encontrar.